evening, everybody! Ah, meu Deus do céu, assim não começa direito, né? Good evening, everybody! Good morning, good afternoon, não importa o horário que você vai ver esse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui, no Por Dentro da Fluência, eu te mostro o caminho para você falar inglês de forma simples e definitiva. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje eu vou te mostrar como 5 minutinhos de inglês por dia podem te fazer fluente. E aí você já tá assim, ó. 5 minutinhos, mas não é possível que se eu fizer só 5 minutinhos de estudo por dia, esse negócio vai rolar. Ah, meu Deus do céu, como é que essa Carla Moraes tem a ousadia de vir aqui me falar que se eu estudar 5 minutinhos só, eu vou conseguir falar inglês de forma simples e definitiva. Ah, minha Nossa Senhora. Vamos logo ao assunto ou à polêmica, né? A polêmica, imagina o seguinte. Eu vou pedir para você imaginar mesmo. Imagina que você vai prestar um concurso público para ter um salário bem bacana. E se você estudar 3 horas por dia, de segunda a sexta, e 5 horas aos sábados, durante 50 semanas, o ano tem 52 semanas, tá? Hello, Leandro, how are you? 52 semanas. Então, você tem 2 semanas de folga aí, tá? Você vai ter estudado 1.000 horas com qualidade, tá? Tendo os domingos para descansar e boa parte dos dias da semana para fazer outras coisas, outras tarefas. É tudo uma questão de planejamento. E se eu dissesse para você fazer a mesma coisa com inglês, você provavelmente diria que não tem tempo, que não tem tudo isso de tempo para estudar inglês, que é impossível estudar esse tanto de inglês por dia. Mas se você foi capaz de achar que no caso do concurso público você até conseguiria fazer o tal do planejamento aí para estudar, por que você não consegue dedicar 5 minutinhos do seu tempo, do seu dia, para aprender inglês que pode fazer a mesma coisa por você? É uma questão de prioridades, é o que eu sempre digo. Eu prometo que eu não vou ficar aqui falando da importância do inglês, que o inglês tem hoje em dia, que inglês é isso, inglês é aquilo, mesmo porque esse vai ser o tema de uma outra live aqui no Por Dentro da Fluência. Mas eu quero lembrar que falar inglês de forma simples e definitiva pode mudar o rumo da sua vida totalmente, assim como mudou o rumo da minha. Não sei se você já ouviu a minha história, mas se você já ouviu a minha história, você sabe que eu venho de uma família humilde, né? E que eu nunca fiz um curso de inglês e que eu fiquei fluente aprendendo inglês sozinha e tirando letra de música. É isso mesmo que você está ouvindo, tá? Eu tirava letra de música, pegava, escutava e ficava lá transcrevendo por horas e horas e horas do que eu estava entendendo, que às vezes era quase nada, né? E como é que isso mudou a minha vida? Bom, se eu não tivesse aprendido inglês, muito provavelmente eu não iria querer fazer faculdade de letras, né? E sem fazer a faculdade de letras, eu não teria tido acesso a oportunidades de emprego que fossem me pagar um salário bacana, que eu falei lá em cima, né, para vocês. Eu não teria ganhado também uma passagem para ficar 30 dias de graça nos Estados Unidos. É isso mesmo que você escutou. Eu ganhei uma passagem gratuita, de grátis, na faixa, no Vasco, para ficar 30 dias nos Estados Unidos, tá? E eu não teria, se eu não tivesse aprendido a falar inglês, eu não teria descoberto a minha missão de vida, que é fazer as pessoas falarem inglês de forma simples e definitiva. E certamente, se eu não tivesse aprendido a falar inglês, eu não estaria aqui hoje falando com você, né? De jeito nenhum, eu estaria fazendo qualquer outra coisa da minha vida, né? Mas, voltando aqui ao assunto, você deve estar pensando assim, mas o que é que tem isso aí a ver com os 5 minutos? Eu prometo que eu vou chegar lá, tá? Muita calma, continua focado aqui, me dá a sua atençãozinha só um pouquinho que eu vou te mostrar como é que isso tem, o que isso aqui tem a ver com os tais dos 5 minutos. Quando eu estava aprendendo inglês sozinha, lá na minha casa e sem internet, porque ela ainda não existia, eu estava no começo lá dos meus estudos. Quando eu estava lá no começo dos meus estudos, eu saía da escola, ia direto para minha casa e ficava lá no meu quarto trancada o tempo que eu aguentasse, assim, o máximo de tempo possível que eu conseguia ficar tirando letra de música em inglês. Eu entrava no meu quarto e nem só quando minha mãe chamava para jantar que eu saía, né? E assim,
Eu vou dizer para você, assim, que esse tempo todo que eu ficava lá no quarto realmente não era pouco tempo, tá? Mas, à medida que eu fui entendendo mais inglês, o tempo que eu passava lá, trancada no meu quarto, tirando letra de música, ele foi diminuindo. Lógico, né? Uma, porque quanto mais de inglês eu entendia, menos tempo eu perdia, né? Em tentar ficar tentando montar aquele quebra-cabeça de palavra ali na minha cabeça, tentando ouvir, fazer sentido do que eu estava ouvindo, encaixar uma coisa na outra, né? E aí, o meu vocabulário também, né, foi crescendo, né? Então, à medida que o meu vocabulário foi crescendo, eu não precisava ficar procurando tantas palavras no dicionário. Vocês sabem que eu lia dicionário, né? Eu tentava aprender inglês também usando o meu dicionário. Então, eu fui conseguindo entender mais coisas, né? À medida que eu fui aprendendo mais inglês, né? Escutando mais e tal. E eu tinha que ficar menos horas ali, porque o meu vocabulário foi crescendo também. E eu conseguia fazer mais sentido daqueles sons que estavam ali na minha cabeça, né? Que eu estava escutando e que agora eu ficava até, conseguia até entender umas frases, né? Até chegar ao ponto em que eu escutava uma música no rádio e eu conseguia entender quase tudo, né? E eu não precisava ficar horas ali tirando a letra. Eu conseguia fazer em 5 minutinhos o que eu antes demorava horas para fazer, tá? Mas não é sobre esses 5 minutinhos aqui que eu tô falando, não, tá? Eu não quero, não é sobre esses que eu quero falar com você hoje. Esses 5 minutinhos aí, você vai chegar neles também se você se comprometer a estudar inglês todos os dias, tá? Os 5 minutinhos que podem te fazer fluente são aqueles que você nunca tem. É. Lembra do contexto lá, do exemplo de estudar para um concurso público que eu falei ali no começo, né, da nossa live aqui de hoje? É sobre esses 5 minutinhos que eu quero falar com você. Eu não quero que você leve o que eu vou falar aqui, assim, tipo uma bronca, ou sei lá o quê, sabe? Não me interprete, don't get me wrong, né? Não me levem a mal, tá? Mas o que eu quero te alertar é para o fato de que se você não tem nem 5 minutos para se dedicar ao seu inglês, na verdade, você não quer tanto assim falar inglês de forma simples e definitiva. Você não está dando prioridade para isso. Se eu te pedisse, por exemplo, 5 minutinhos para a gente falar do último Big Brother, ou então para eu te mostrar um vídeo viral ali do TikTok, né? Ou para eu te mostrar um vídeo de cachorrinho e gatinho que eu adoro, gente. Ai, acho tão bonitinho. Você com certeza ia me dar esses 5 minutinhos. Mas quando eu peço, a teacher, pede para você 5 minutinhos do seu tempo para você ouvir um pedaço de uma entrevista em inglês ou para ver um pedaço de uma cena, né? Um pedaço de uma cena de um filme ou um episódio de uma série, você não consegue me dar esses mesmos 5 minutinhos. Lembra que eu falei que eu não quero que você leve isso, né? Assim, tipo, tô levando uma bronca. Não, não é nada disso, né? O que acontece é todo mundo hoje em dia, quando alguém pergunta como vão as coisas, né? A gente já tem aquela resposta engatilhada ali na ponta da língua. Na correria. Tá na correria, tudo correria, né? E realmente o mundo, né? O mundo moderno, ele foi ficando muito mais rápido por conta da tecnologia. E a correria, né, foi se transformando em uma coisa normal. Coisa do dia a dia, do cotidiano. Mas ela também se transformou em uma das piores desculpas que a gente arrumou para tudo, né? Tudinho tá uma correria danada, né? Então, assim, se eu, a sua professora de inglês, te peço na aula de hoje para você ver essa entrevista, né, que a gente usou aqui na aula, né, no decorrer da semana aí, que você vai fazer aula só semana que vem, né? Eu peço para você escutar ou ver essa entrevista mais vezes durante essa semana aí, né, para você não perder contato com o inglês. Aí na aula seguinte, quando eu chego lá e pergunto para você, e aí, você ouviu a entrevista? Você vai dizer, com certeza, nossa, teacher, essa semana foi correria. E assim, de verdade, gente, eu entendo. Mas eu fico triste. Sabe por quê? Porque por causa desses 5 minutinhos que você não me deu, você vai demorar muito para chegar naqueles 5 minutinhos de ouvir a música e não precisar tirar a letra. Né? Ficar tirando lá a letra, só de ouvir, já pegar. Então, e por causa desses 5 minutinhos, você ficou mais longe de falar inglês de forma simples e definitiva.
Então, se eu te peço para gravar um áudio e me mandar, porque eu vou corrigir a sua pronúncia, e você não manda por causa da correria, isso são 2 passos para trás na sua jornada de falar inglês de forma simples e definitiva. Você deve estar pensando, ai, que eu tô, essa professora tá aí de drama, né? Não, mas não é nada disso, gente. Ó, como eu disse aqui, a minha missão é ajudar o maior número de pessoas a falar inglês de forma simples e definitiva. E quando um aluno deixa de me dar, ou de dar, né, esses 5 minutinhos, não é para mim que você não dá esses minutinhos. Não é para mim que o aluno está deixando de dar esses 5 minutos. Esse aluno que não está dedicando esse tempo, ele não está dedicando esse tempo para o seu próprio sonho, né? É para sua promoção que você não dedica esses 5 minutos, é para sua viagem, é para conseguir ver filmes, séries em inglês sem legenda que você não está dando o seu tempo. É para você mesmo que você não está fazendo isso. Porque, como eu sempre digo de maneira cruel até, eu já sei falar inglês. E você? Agora, né, depois de ter... Você vai falar assim, ai, me deu um maior puxão de orelha, né? Não, gente, eu só estou aqui te alertando, né? Te mostrando que você tem 5 minutos por dia, se você quiser, para você, né, fazer os seus estudos. Agora, então, eu vou te mostrar como 5 minutinhos do seu dia podem te fazer fluente. Ai, aleluia, agora ela vai falar alguma coisa que vai me servir nessa vida, né? Que beleza! Ó, é o seguinte... Se você está disposto, né? Se você está a dedicar 5 minutinhos do seu dia a falar inglês de forma simples e definitiva, você pode melhorar o seu vocabulário, melhorar a sua pronúncia, criar aí uma conversa mental, explicar uma cena de um filme para um amigo, gravar um áudio para sua teacher contando como é que foi o seu dia e várias outras coisas. Nossa, credo, Carla, mas em 5 minutinhos tudo isso eu vou fazer? Sim. 5 minutinhos por dia, ou seja, 5 minutinhos diários, que não vão fazer você perder o ritmo aí da correria da sua vida, tá? Assim, ai, tá. Mas então como é que eu faço isso, né? Bom, se você é um aluno iniciante, presta atenção nisso agora, que aí vai o, né? Ó, certeiro agora. É o Cristiano Ronaldo batendo falta. Se você é um aluno iniciante, então eu recomendo que você comece a estudar inglês. Sabe, naquele seu tempinho disponível, né? Que lá pode ser no comecinho da manhã, antes do café da manhã, antes de você ir para o trabalho e começar essa correria doida, né? Ou na hora do almoço, ou depois do seu expediente, sei lá. Não sei se você dirige, se você vai de ônibus para o seu trabalho, mas assim, mesmo que você dirija, você consegue colocar ali no seu carro alguma coisa em inglês para você escutar, né? Sei lá, alguma história, algum podcast, sei lá, qualquer coisa. E você pode usar esses minutinhos aí, né, que você vai levar da sua casa para o seu trabalho, ou do seu trabalho para sua casa, para você escutar em inglês, né? Assim, mas Carla, eu vou escutar o quê, meu Deus do céu? Ó, é o que eu falei. Você tem que dar preferência para gente conversando, tá? Por exemplo, entrevista, filme, série, podcast. E isso, gente, eu digo que assim, eu digo para você sempre preferir ouvir gente conversando, porque quando a gente vai se colocar numa situação real de comunicação, o que a gente vai escutar? A gente vai escutar gente falando. Então, é bom você já ir se acostumando com os sons do inglês, né? Esse blá 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 na sua cabeça, porque isso aí, com o passar do tempo, vai desenrolando, tá? Você não precisa ficar apavorado, não. Você, ai, meu Deus do céu, não entendo quase nada. Tá. Você não vai entender quase nada mesmo, mas isso aí não é um problema se você é um aluno iniciante, porque é só para você ir se acostumando, ó, pessoal do Instagram, presta atenção, né? É para você ir só se acostumando com os sons do inglês, né? Os seus ouvidos, eles precisam ir se acostumando com esse todo para você ir desembaralhando isso com o passar do tempo. Você vai perceber que depois de algum tempo, né, e estudo, né, você faz aula de inglês e você está escutando aí nos seus minutinhos vagos aí, né, na sua correria, inglês, né, indo para o trabalho, fazendo alguma coisa na sua casa, qualquer coisa assim. Então, você está estudando inglês e você está escutando inglês todo dia. Você vai perceber
que depois de um tempinho você vai conseguir entender muito mais do que você entendia antes. Assim, mas como? Não me pergunte como, foi Deus que fez, eu não fiz nada desse jeito, gente. Foi Ele que quis, tá? Eu falo que tem coisas que em inglês a gente fala assim, foi Deus que quis, foi Deus que fez, então é assim, só aceita que dói menos, tá? Então, se você começar a ouvir um pouquinho de inglês todo dia, mesmo se você não estiver entendendo quase nada, você vai perceber que depois de um tempo, não sei se é 1, 2, 3, 4 semanas, né? 1 mês, 2 meses, não sei depois de quanto tempo. Isso vai depender do seu nível de inglês mesmo, né? Você vai começar a entender mais do que você entendia antes. O seu cérebro ele vai começar a fazer sentido dessas coisas. Então, só escuta, criatura. Só escuta inglês durante um tempo. E eu vou te dizer uma coisa. Se você conseguir, se você tiver, né, a paz de espírito que é necessária, eu gostaria de pedir para que você escutasse a mesma coisa sempre. Pelo menos durante 1 ou 2 semanas, que seja a mesma entrevista, o mesmo filme, a mesma cena, no seu mesmo podcast, a mesma coisa. Assim, ai, cara, mas que coisa bizarra. Gente, coisa bizarra é como funciona o cérebro da gente, vocês não têm noção. Por quê? Vocês já ouviram falar, assim, acho que vocês já perceberam, não só ouviram falar, que, assim, criança adora ficar vendo o mesmo desenho 150 vezes, ouvindo a mesma música 1 milhão de vezes. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, né, nós gostamos daquele negocinho que se chama conforto, né? Nós gostamos de nos sentir confortáveis com alguma coisa. E o cérebro da criança, quando a criança é uma criança pequena, ele está aprendendo ainda as coisas, é muita informação para ele assimilar. Assim como você aprendendo inglês, tá? É muita coisa para você assimilar, você fica, meu Deus do céu, Jesus, não vou dar conta. O que a criança faz? Ela pede para a mãe, de novo, né? Tipo o baby da família dinossauro. Então, pede para escutar de novo ou para ver o mesmo desenho, a mesma cena de novo. Por quê? Ali ela já formou uma relação daquela cena, ela já sabe o que vai acontecer. Então, para ela, é mais confortável ela escutar a mesma coisa e ela ver a mesma coisa, porque ela não vai ter que ficar procurando significado para aquilo, gente. Pelo amor de Deus. E com você, que vai escutar inglês, que está começando agora, é a mesma coisa. Se você escutar a mesma coisa sempre, o seu cérebro ele vai começar a dar mais significado para essas coisas mais rápido, tá? Então, se você conseguir, escute a mesma coisa durante um tempo. Faça igual as criancinhas, gente. É o que eu falo sempre, a gente pode aprender inglês como as crianças aprenderam. Nós, né, aprendemos português. Então, imita a criança, vê a mesma coisa, né? Vê o mesmo desenho, vê a mesma cena, escuta a mesma música, até o seu cérebro ir fazendo sentido daquelas coisas, assim como as crianças. E depois você passa para a próxima, né? Aí, outra coisa, outra cena. Tudo bem? Então, fazendo isso, você vai desenvolver muito a sua habilidade de listening, que é a sua escuta em inglês, que é simplesmente assim, o que vai abrir caminho para você começar a falar inglês de forma simples e definitiva. O listening é a principal coisa que vai te levar a falar. Depois falar, lógico, né? Porque já sabe, né? Como eu sempre repito, a gente só aprende a falar falando. Então, se você for uma pessoa já que estudou um pouquinho de inglês, mas que ainda não consegue falar, sabe? Aquele ovo na sua boca, né? Eu diria para você escolher uma cena de um seriado ou um filme que você goste muito. Pode ser, sei lá, 1 ou 2 frases para você começar. Lembra que você só tem 5 minutinhos, né? É só isso que eu estou te pedindo. Então, transcreva essa cena. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Calma, gente. Você pode copiar da legenda, não tem problema, né? Se você não conseguir fazer sozinho, copia da legenda, porque o que você vai ter que fazer mesmo é o quê? Adivinha? Você vai ter que repetir essas 2 frases aí, né? Essas frases que você copiou da legenda, que sejam 1 ou 2 só mesmo para você começar, tá? Você vai repetir essas 2 frases até a sua boca e as suas bochechas começar a doer durante 5 minutos. É 5 minutos mesmo, tá? Isso vai fazer com que a sua pronúncia, melhore estratosfericamente. Você não tem noção do que isso pode fazer pela sua pronúncia. Gente, porque assim, quando você vai falar inglês, a gente já tem toda uma musculatura aqui no nosso rosto para falar português, certo? Assim, beleza, tranquilo. Então é só eu começar a falar inglês, né? Não, errado. Você precisa
treinar a sua musculatura aqui do rosto para que você consiga encaixar. Eu sempre falo com os meus alunos, você tem que encaixar os sons aqui na sua boca, no seu rosto, os sons de inglês no seu rosto e na sua boca. Por quê? A gente fala inglês e português de duas maneiras completamente diferentes, criaturas. Então, você vai mexer o seu rosto de uma maneira diferente, você vai mexer a sua boca, a sua língua de maneiras diferentes dentro da sua boca. Então, você tem que praticar. Não adianta achar que na hora sai, porque não sai. Se você não treinar, na hora não sai o negócio do som. Sabe aquela coisa expectativa realidade? Então, é aquilo lá, gente. Então, assim, pelo amor de Deus, se você tem problema de falar, começa a praticar já, imediatamente, porque senão você nunca vai falar. Lembrando que esse exercício de você ficar repetindo aí as duas frases 5 minutinhos por dia é um exercício diário. Vou falar de novo, diário. Todo dia você tem que fazer. Porque não vai adiantar você fazer hoje e fazer só semana que vem, tá? Isso não adianta nada, que é o que acontece com os alunos que fazem 1 hora por semana de aula, por exemplo. Faz aula de inglês hoje, aí na semana que vem, né, só faz aula semana que vem, não treina nada, não faz nada, chega lá, não consegue falar nem o que falava na aula passada. Por quê? Não treinou. Você tem que treinar todo dia um pouquinho. Escolhe 2 frases, pode ser do que você está aprendendo no seu livro de inglês aí, né, no seu curso de inglês, qualquer coisa, gente. Escolhe 2 frases e repete elas 5 minutinhos por dia, né? Pode ser, sei lá, 5 minutinhos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, né? Ai, que belezinha. Mas 5 minutinhos já tem, te garanto. Se você conseguir fazer 5 minutinhos por dia, você vai destravar a sua boca, tá? Lembra, tem que ser todo dia. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai sentir a diferença quando você for tentar falar. O seu rosto e a sua boca vão estar mais flexíveis e você vai estar articulando melhor para falar inglês. E você vai estar muito mais perto de falar inglês de forma simples e definitiva, tá? Então, agora, se você é um aluno que já estudou um pouquinho de inglês e também já fala um pouquinho, né? Eu sugiro que você comece a fazer resumo dos episódios das séries que você gosta e grava o seu resumo. Você não precisa assistir o episódio de novo ou a cena de novo, não. Eu só quero que você faça um resumo daquilo que você lembra, tá? Por quê? O seu resumo aí não vai ficar muito grande, né? Vai ficar pequenininho, que você lembra de pouca coisa. Então, faz um resumo desse episódio aí, dessa cena, desse filme que você gosta, e você grava. E você vai escutar a sua gravação todo santo dia por pelo menos 7 dias. Lembra que eu falei para escutar a mesma coisa? 7 dias, né? Então, o seu resumo, ele não vai ter mais do que 5 minutinhos. Gente, eu te garanto, você não vai lembrar de uma cena quilométrica, né? Com riqueza de detalhes para fazer um resumo. Não, você vai fazer um resumo. Já chama resumo, que é para fazer resumo. Então, você resume a cena que você quer, né? De um filme, sei lá do que você vai fazer, e grava isso. Então, com esse exercício, o que vai acontecer? Você vai ter praticado fazer um resumo, ou seja, né? Acho que minha internet caiu de novo. Quer ver? Ah, será que eu voltei? Ei, meu Deus do céu. Minha internet é uma maravilha, né? Então, você fazendo esse exercício, você vai ter praticado fazer um resumo, que é uma das técnicas para você fazer estudo ativo, né? Lembra que eu já falei disso? Se você não viu o vídeo lá do estudo ativo, vai lá, né? Vai ver, procura aqui que você acha. Não sei se tem card aqui para deixar, né? Não sei lá o quê. Mas eu fiz um vídeo sobre estudo ativo, como é fazer o estudo ativo, como é que isso pode te fazer falar inglês de forma simples e definitiva. Então, vai lá assistir se você não viu, se você nem sabe o que é estudo ativo, aí que você tem que ir lá ver esse vídeo mesmo. Então, uma das técnicas do estudo ativo é fazer um resumo de alguma série, alguma cena, algum filme, de uma cena de um filme, alguma coisa assim. Aqui eu tô pedindo para você fazer resumo da cena, do filme ou da série, tá? Ai, aí você pensa assim, nossa, mas eu vou fazer o resumo da série, vou gravar e se eu estiver falando errado, ai, meu Deus do céu. E aí eu vou associar esse jeito errado de falar, como é que eu faço, Carla? Bom, primeiro de tudo, você pode, né, para que isso não aconteça na sua vida, você não ficar nesse desespero todo, você pode procurar as palavras que você não tem muita certeza no Google Tradutor, ou então num dicionário online, né, gente? Aliás, lá no Google Tradutor você consegue até escutar a frase inteira, se você quiser. Então, fica calmo, fica tranquilo, faz o seu resumo e depois coloca lá e vai checando como é que você fala, a pronúncia é assim, é assado, e vai repetindo, né? E vai repetindo, tá? Então,
gravar a si mesmo é o que vai desenvolver a sua autoconsciência sobre o que você está falando e como você vai estar falando isso, essas coisas todas em inglês. E se você conseguir ouvir o seu áudio, né? Ele vai te dar aí a dose diária de contato que você consegue, que você precisa para ouvir inglês, né? Que você precisa para falar inglês de forma simples e definitiva. Então, faz o resumo, coloca as frases lá no Google para ter certeza se você está falando, né? Do jeito certo. E depois escuta o seu áudio, né? Grava o seu áudio, escuta o seu áudio durante 7 dias no mínimo, porque isso aí você vai estar em contato com o inglês diariamente, que é isso que eu falo para os meus alunos. Tem que ter contato diário se quiser falar inglês de forma simples e definitiva, não tem outro jeito, tá? Então, agora, finalmente, eu vou falar com você, ou você, que já é um aluno que consegue falar, mas sente que tá ali meio empacado, que não consegue mudar de nível, né? E assim, e você só tem esses 5 minutinhos, você tá muito na correria. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro que você faça um pouquinho do que eu recomendei para todos os alunos anteriores. Nossa, mas por que eu tenho que começar lá com o iniciante, fazendo o que o iniciante fez? Muito provavelmente, se você não está fazendo o que eu sugeri aqui, né? O que os iniciantes fazem aqui, você provavelmente não está fazendo nada, né? Então, assim, nunca você vai sair desse nível que você está. Se você está empacado no mesmo nível faz um bom tempo, e se você não faz nenhuma dessas coisas que eu citei aqui, é por isso que você está empacado aí nesse nível, tá? Então, se você quer sair desse nível, que provavelmente é aquele intermediário desgramado que todo mundo fala, eu sou intermediário. No Brasil, todo mundo é intermediário, né? Então, se você está empacado aí nesse nível intermediário, você precisa, mais do que ninguém, começar a ouvir inglês todos os dias, a praticar algumas frases todos os dias, fazer resumos e gravar todos os dias, e escutar isso todos os dias. Então, é por isso que eu estou pedindo para você fazer o que os iniciantes fazem, depois os outros tipos de alunos também, os que já estudaram um pouquinho, mas não falam, os que já estudaram um pouquinho, mas também falam um pouquinho, e para você que está aí falando, mas está empacado, né? Não sai desse nível intermediário. Então, por favor, não me leve a mal, né? Você precisa fazer uma dessas coisas. Tudo bem? E aí você fala assim, ai, cara, mas eu já ouço inglês todos os dias. Então tá, passa para o próximo passo, né? Aí você faz lá, repete uma frase ou 2 frases durante a sua semana. Ai, tá bom, né? Tudo bem. E assim, gente, caso você não faça nada disso, eu gostaria muito que você experimentasse. E você que já fala inglês, mas está empacado, né? Você vai sentir a diferença muito mais rápido do que os outros tipos de aluno. Por quê? O inglês já está aí na sua cabeça. Eu falo assim, tem muita gente. Eu tenho muitos alunos, né, que são do tipo 2, né? Que fala, que escuta, entende e não fala ainda, né? Fala assim, ai, teacher, eu entendo tudo que você fala, mas eu não consigo falar. Então, o que eu falo para esses alunos? Agora me deu um branco, né? O que eu tinha falado? O que eu ia falar mesmo? Minha Nossa Senhora. Bom, eu falo para eles que, lembrei, que o inglês que eles já estudaram, às vezes está todo aqui na cabeça dele armazenado em umas gavetinhas, né? E que o problema foi colocar para fora. Talvez esse seja o seu problema, né? Então, todo o inglês que você já estudou está tudo guardado aqui na sua cabeça, né? Nas suas gavetinhas, e você só não põe para fora. Então, quando esses alunos chegam para mim, o que eu faço é, vamos colocar o inglês que você já estudou para fora. Então, como é que a gente faz isso? Falando, gente. O único jeito de falar inglês é falando. Então, a melhor coisa que você pode fazer é começar a repetir algumas frases, gravar algumas frases, escutar essas frases, corrigir essas frases, fazer os resumos que eu estou pedindo. Por isso é que essas coisas são tão importantes, tá bom? Então, à medida que você vai fazendo esses exercícios, você que já estudou um pouco de inglês e já fala um pouco, mas está empacado, você vai sentir o resultado muito mais rápido do que os outros alunos, tá? É impressionante. É muito legal. E aí, você, tá. E agora que eu já fiz tudo isso, mas estou empacado do mesmo jeito, o que eu faço? Bom, se você já passou por todas as recomendações que eu fiz aqui, se você já fez ali de tudo, né?
O que você pode fazer? Você pode procurar praticar com um grupo de amigos seus, né? Praticar inglês mesmo, né? Na internet. E você pode participar também de, sei lá, alguma coisa de inglês, tipo uma live, né? Algum broadcast, né? Que alguém está fazendo e você participa lá, faz comentários e tal. Mas o legal é você procurar grupos que falam inglês mesmo, porque, gente, se você já passou por todas as recomendações que eu fiz aqui e você ainda não mudou de nível, o seu problema é falar com as pessoas, né? Ali, ó, a troca é a comunicação, né? Então, o que você tem que fazer para mudar de nível? Se o seu problema é falar com as pessoas, não tem mais nada o que fazer. Você tem que falar com as pessoas. Você tem que participar de grupos, buscar, sei lá, tem umas plataformas que tem umas aulas com professores aí nativos, você pode fazer uma dessas aulas, ou você pode me chamar, tipo, no direct, a gente fala, teacher, fala comigo, a gente pode conversar, não tem problema nenhum, né? Então, você tem que interagir em inglês com outras pessoas, de qualquer maneira. Ah, você gosta de jogar na internet, joguinho? Meu, as interações dos jogos hoje são, a maioria, em inglês, né? Então, assim, eu já tive alunos que sabiam muito mais inglês do que eu já tinha ensinado para eles por conta de jogos, né? Então, assim, que ficaram até fluentes depois só fazendo jogos, só jogando na internet e conversando com as pessoas. Por quê, gente? É assim que a gente aprende o idioma. A gente ouve e repete, ouve e repete. E aí, quando você vê, você já está falando, né? Então, se você está empacado aí, a melhor coisa, se você já fez todas as minhas sugestões acima, né? De fazer todos aqueles exercícios, eu sugiro que você procure pessoas para conversar, pelo amor de Deus, né? Então, taca ali pau, né? Nos 5 minutinhos aí, né? E é o seguinte, gente, ó, eu tenho aqui eu posso te garantir que se você conseguir dispor desses 5 minutinhos aí diários para começar, né? Você vai estar muito mais perto de falar inglês de forma simples e definitiva. Então, já que a gente está começando a semana, hoje é segunda-feira, né? Tenta colocar em prática o que eu estou te dizendo aqui. E depois eu quero que você venha aqui nos comentários me contar se funcionou, se não funcionou, como é que foi para você, como é que você se sentiu fazendo esses exercícios que eu sugeri para você aqui, tá bom? Então, promete para mim, promete que você vai colocar uma dessas coisas em prática essa semana. E aí depois você vem aqui me contar como é que foi para você, se funcionou, se não funcionou. Tudo bem? E se você precisar fazer adaptações, me conta também, porque eu vou gostar de poder compartilhar com os meus alunos as adaptações que vocês fizerem, que forem bem-sucedidas, né? Tudo vale para que a gente fale inglês, né? Chegue mais rápido ao falar inglês de forma definitiva e simples, tá? E a dica mais valiosa de todas para começar com o pé direito os seus estudos se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações para você não perder as próximas aulas, que ó, tá muito bacana. E me segue lá, ó, aqui no Instagram, porque aqui no Instagram eu te ensino os segredos para você falar inglês de forma simples e definitiva. Assim, você vai começar falando, né, bem e bonito, do jeito que tem que ser, o mais próximo possível do som que os nativos esperam ouvir quando alguém fala inglês com eles. Então, meus queridos e minhas queridas que ficaram comigo até agora, neste momento, eu vou deixar aqui para vocês o meu abraço and let's roll!